O que de fato vai mudar com a reforma tributária? Olá, eu sou Vitória, sou advogada especializada em planejamento sucessório e hoje nós vamos falar sobre ela, a famosa reforma tributária. Mais especificamente, sobre o que a reforma tributária muda do ITCD, o Imposto Transmissão Causa Mortes e Doação, que é aquele que incide sobre as heranças, né, que a gente recebe e sobre as doações também. Então vamos lá. Primeiro, fazendo uma introdução sobre a reforma tributária, é importante lembrar que ela veio ali em 2023 com a emenda constitucional, que vai ficar escrito aqui o nome certinho, e que essa emenda constitucional, ela trouxe a necessidade de criar uma lei complementar que vai detalhar as mudanças que foram trazidas. E é exatamente esse momento que a gente está vivendo aqui agora. A gente está em processo de votação e aprovação, né, da PLP 108, que é a proposta de lei complementar que regulamenta várias questões da reforma tributária. E aí, falando especificamente sobre ITCD, o que muda, o que não muda, o que é verdade, o que é boato, o que é sensacionalismo, porque sim, muita gente aproveitou desse momento de sensibilidade, falta de informação, né, para trazer sensacionalismo e tentar vender serviço. Mas vamos direto ao ponto. O que efetivamente está proposto para mudar na reforma tributária? Primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a base de cálculo. Hoje, a base de cálculo, via de regra, é o valor real do bem que está sendo transmitido. Mas cada estado ele tem a sua autonomia para estabelecer ali as regras mais específicas e detalhadas. Aqui em Minas Gerais, de onde eu estou falando, por exemplo, o valor da doação ou da herança, né, onde incide o ITCD, é o valor real dos bens, o valor de mercado, mas com alguns detalhes. Por exemplo, quando a gente está falando de empresa, se a empresa foi integralizada com imóveis nos últimos 5 anos, o valor do ITCD vai ser o valor de mercado dos imóveis que integralizam o capital social. Isso é um detalhe específico de Minas Gerais. Já em São Paulo, por exemplo, quando a gente fala de doação de cotas de empresas que foram integralizadas com imóveis no seu capital social, o valor que a Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo analisa é o valor patrimonial das cotas, o que é muito usado hoje, né, pelos profissionais para fazer um planejamento sucessório e trazer mais economia para o cliente. Isso não vai ser mais possível porque agora virou regra, todos os estados vão ter o valor real dos bens com base de cálculo do ITCD. E outro grande detalhe que gera muita polêmica é a alíquota, o percentual que incide sobre essa base de cálculo. Hoje, a alíquota ela tem um teto de 8% e cada estado tem autonomia para fazer basicamente do jeito que quiser. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, é 5%. Seja uma herança de 100 mil reais, seja uma herança de 1 milhão de reais. Em outros estados, como Santa Catarina, é progressivo de acordo com o valor do patrimônio, saindo de 1 e chegando a 8. Então, o que a reforma tributária muda é que ela torna obrigatória essa progressividade. Então, estados como Minas Gerais e São Paulo também vão ter que se adaptar para criar essa progressividade que passa a ser obrigatória. Então, é uma coisa que pode ser boa e pode ser ruim, né? Dependendo do valor do seu patrimônio. Quanto maior for o valor do seu patrimônio, maior vai ser o imposto que você vai pagar. Também está estabelecido que o Senado ele vai estabelecer uma alíquota máxima. E qual é o valor dessa alíquota máxima? Qual é o número dessa alíquota? A gente ainda não sabe, isso não foi definido. Então, tudo que falam sobre 16, 30, 24, enfim, qualquer alíquota que você vê até esse momento do dia de hoje, né? Hoje é dia 29 de julho de 2025, a gente ainda não tem uma alíquota teto estabelecida. E é isso, gente. Basicamente são essas as alterações mais importantes que a gente tem até agora, né? Se tiver alguma outra alteração, alguma outra informação importante, vocês podem ter certeza que eu vou trazer aqui para vocês. Muito obrigada pelo seu tempo
Se você gostou, curte, comenta e se inscreve no canal para receber sempre notícias fresquinhas sobre o direito e sobre o universo das holdings e do planejamento sucessório. Até a próxima!